Lição 9, sejam muito bem-vindos a mais esse estudo da Palavra de Deus. O título desta lição é Satanás e seus aliados. Nós chegamos ao capítulo 13 de Apocalipse, onde se identificam alguns personagens que são aliados do dragão, de Satanás, na obra de perseguir, de maltratar o povo de Deus. Nesta obra, nesse conflito, nessa guerra entre o bem e o mal. Pois bem, é fácil e ao mesmo tempo difícil de determinar, mas nós vamos colocar que o capítulo 13 de Apocalipse, falando dos aliados de Satanás, eles na verdade são dois que estão aqui narrados. Três com o dragão, que é o próprio Satanás. O primeiro é a besta do mar. Quando você abre Apocalipse 13, no verso 1, você lê a seguinte frase: vi emergir ou surgir do mar um dragão. E o texto, ou melhor, uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, esses 10 chifres que estão sobre a cabeça dessa besta, ou desse animal, um animal na Bíblia, sempre representa um poder. Se você for, por exemplo, para Daniel capítulo 7, vai perceber isto. Os animais, lá está o leão, está o leopardo, está o urso, está um quarto animal terrível e espantoso. Esses animais sempre são reinos, são impérios. E então o texto aqui dá a ideia de que surgiria um poder, geralmente político e religioso, uma mistura dos dois, que faria mal ao povo de Deus. E ele surgiria do mar. Por que do mar? Porque mar significa povos. O Apocalipse 17 explica isto, que mar significa povos, nações, muito apoio popular. Então, esta besta do mar diz que ela tinha 10 chifres, isso aqui representam as 10 nações que surgiram da fragmentação ou da queda do Império Romano, e 7 cabeças. As 7 cabeças são reinos que costumeiramente perseguiram o povo de Deus. Nós vamos chegar nesse assunto das 7 cabeças quando estudarmos Apocalipse capítulo 17, especialmente dos versos 9 a 11. Mas a verdade é que esta besta, ela reunia características dos impérios mundiais retratados por Daniel capítulo 7, e tudo nos leva a crer que João estava falando de Roma. Roma, tanto na sua fase política, quanto na sua fase religiosa, que tinha poderes dados por Satanás para perseguir, maltratar o povo de Deus, para mudar a lei de Deus, para fazer as coisas que nós já temos visto no nosso estudo do Apocalipse. O texto de Apocalipse 13 diz que o dragão, né, deu à besta do mar, que era Roma, poderes. E esse poder para perseguir o povo de Deus por 42 meses. Aqui volta aquela velha, aqueles velhos números, né? 42 meses dá 1.260 dias. 1.260 dias dá 1.260 anos, segundo a profecia, segundo a contagem profética. Um dia vale um ano, segundo Ezequiel 4, verso 6. E esse período foi o período escuro do cristianismo, quando a Bíblia foi deixada de lado e quando doutrinas erradas começaram a ser difundidas e não houve o que chamamos de liberdade religiosa na verdadeira acepção do termo. Esse é o período de escuridão. Nós temos aí a Inquisição, nós temos aí outras coisas que você poderá estudar pela história, que vai de 538 depois de Cristo até 1798, também, logicamente, depois de Cristo. Né? Ela diz aqui que esse dragão, do capítulo 13, de 1 a 10, de Apocalipse, diz que esse dragão blasfemou contra Deus, e ele tentou tomar o lugar de Deus. Ele se assenta no trono de Deus, querendo ser Deus. Apocalipse 13, verso 5. E no final dos 1.260 anos, diz que uma das cabeças desse poder, que é Roma religiosa, foi cortada, foi ferida mortalmente. E, historicamente, nós aplicamos isto ao aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte,
que o aprisiona, e então com isso começa uma derrocada temporária do poder de Roma, e há uma abertura para o estudo das Escrituras e dos mandamentos de Deus de forma mais ampla a partir daí. Ela foi ferida. É verdade que a Bíblia também diz em Apocalipse 13 que essa ferida mortal seria curada, que seria a volta do prestígio e autoridade de Roma religiosa ou papal no tempo do fim. Isto, pelos acontecimentos que estamos vendo, aos poucos vai se encaminhando para esse tipo de cumprimento dessa profecia da ferida mortal que passa a ser curada. Bem, esse é o primeiro bloco, a besta do mar, Apocalipse 13, a partir do verso 1 até o verso 10. Agora, nós temos um segundo bloco, que é Apocalipse 13, a partir do verso 11. E o verso 11 começa assim: eu vi ainda surgir outra besta. Veja que o tema dessa semana é aliados do dragão, aliados de Satanás. Primeiro é a besta do mar. Mas diz que se isso não bastasse, surgiria uma segunda besta, um segundo animal, um segundo poder político-religioso que ajudaria Satanás na consecução, na realização dos seus projetos contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus. Esse verso 11 diz que ele viu surgir outra besta, outro animal, emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Como temos interpretado isto aqui? Se você voltar a Apocalipse 12, especialmente o verso 16, Apocalipse 12, estudamos na semana passada, você lembra de que o dragão, que é Satanás, perseguiu a mulher, que é a igreja cristã. E diz que chegou um determinado momento que a terra ajudou a mulher. Aqui nós temos visto como sendo aquele período em que há a formação dos Estados Unidos da América como um país com liberdade religiosa, liberdade de pensamento religioso, e abriga pessoas que fogem da política na Europa e fogem também da opressão de Roma e da religião romana sobre eles. Eles então vêm para esta terra aparentemente deserta, né? Porque se mar significa muitos povos, terra aqui significa pouca gente, uma terra pouco habitada, com pouca gente. Então o texto diz assim: mas que esta segunda besta, por incrível que pareça, inicialmente muito boa, como um cordeiro, ia se tornar má, ia falar, ia gritar como um dragão. E isso aqui tem sido interpretado, essa besta da terra, como sendo os Estados Unidos da América e sua religião apostatada. Vai ser essa besta da terra, será um instrumento de auxílio para que o mundo adore a besta e, consequentemente, haja a cura daquela ferida mortal que nós vimos na besta do mar. Vai chegar um momento em que esta besta da terra vai fazer leis para que as pessoas obedeçam, e essas leis vão beneficiar Roma ou vão beneficiar a besta do mar, que nós já estudamos aqui. O texto bíblico fala de uma marca na fronte, significando consentimento intelectual, e uma marca na mão direita, significando comportamento ou trabalho, ou o que fazemos. E aí, nesse contexto, é que entramos com a questão do selo de Deus. Nós já estudamos sobre o selo de Deus aqui. Nós todos sabemos que o Espírito Santo está selando o povo de Deus hoje, aqueles que aceitam a Cristo. Mas na Bíblia, o selo de Deus começa com o Espírito Santo, Efésios 1:13, mas no Apocalipse há, digamos, o clímax desse selamento, quando se define quem de fato é o povo de Deus. E esse povo de Deus de Apocalipse é um povo que guarda os mandamentos de Deus, que reconhece Deus como Criador, como Senhor da sua vida e de todas as coisas. E aí entra uma questão muito particular. O sábado entra nesse contexto, não apenas como um dia para guardar, não apenas como um capricho de judeus ou de adventistas. O sábado entra aqui como o mandamento que nos identifica quem é nosso Deus, quem é o nosso Criador, a quem devemos adorar, quando devemos adorar e como devemos adorar. E aí o texto de Ezequiel 20, versos 12 e verso 20, vem confirmar isso, dizendo que
O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, é um selo distintivo entre Deus e o seu povo, em contraposição ao primeiro dia da semana, que nesse caso, quando for objeto de lei, ainda não o é, mas quando for objeto de lei, será considerado como a marca da besta. E aí eu terminaria fazendo a você duas perguntas. E você pode fazer com seus alunos. O domingo, como dia de guarda, logicamente, já é a marca da besta ou será no futuro? E a resposta é clara, ele ainda será no futuro porque ele ainda não é objeto de uma lei rigorosa que pode levar à morte quem não obedece, o chamado decreto dominical. Se você for à lição de sexta-feira, nosso livrinho, nosso guia de estudos, você vai perceber isto, alguns textos ali explicativos sobre essa pergunta. Mas é bom a gente discutir, porque alguns acham que já é, ou coisa parecida, e às vezes ficam falando coisas aí que até não deveriam falar. E a segunda pergunta é para você, é para o nosso aluno que está lá na nossa unidade. O fato de guardarmos o sábado, eu guardo o sábado, você também guarda, e se você ainda não guarda, Deus está te convidando para guardar. Observar o sábado como um mandamento de Deus, como um dia de repouso, mas também especialmente um dia de adoração ao verdadeiro Deus. Então a minha colocação é o seguinte, o fato de guardarmos o sábado significa que nós já estamos salvos? É uma boa pergunta e merece uma boa resposta. E eu diria necessariamente não, porque eu preciso aceitar a Cristo, aceitar a graça de Deus, andar com Ele não apenas na questão do sábado. Todavia, quando eu aceito o sábado, significa que eu aceito toda a Bíblia, que eu aceito todos os mandamentos, que eu aceito todas as instruções de Deus para a minha vida. Pense nisso, a gente se encontra na semana que vem aqui nesse canal. Um abraço e até lá.